Olá, meus irmãos, meus amigos. Falando nesse assunto pecado, nós chegamos num livro aqui e em uns versos que aparentemente parece uma contradição bíblica. Eu vou ler os dois textos, depois vou explicar. A Bíblia não tem contradição, que é o tema da mensagem dessa noite. Não há contradição na Bíblia. Quando aparentemente um texto entrar em contradição, nós devemos estudar, orar e perguntar a Deus o que está explicando aquele texto. Eu quero dizer a vocês que João estava combatendo o gnosticismo aqui na carta de 1 João. Não só João, quanto Paulo, Pedro, os demais também combateram. E eles tinham uma tese de uma espiritualidade suprema. Então João estava combatendo, tratando desses assuntos com os pecados, mostrando a eles que eles estavam errados. Mas o texto é para nós também. Então vamos ver 1 João capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Olha que interessante. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entra o capítulo 2, uma sequência do texto, chegamos no capítulo 3. Dá uma olhada no que diz o capítulo 3, eu quero ler o verso 6, o verso 8, o verso 9 e depois o 5, 18. Capítulo 3, verso de número 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Mas ele tinha acabado de dizer no capítulo 1, verso 8 a 10, que nós pecamos todos os dias, se disser que não é pecado é mentiroso. E ele diz aqui agora, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E agora? Verso de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E no capítulo 5, verso 18, diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se nós entendemos que o autor estava escrevendo, combatendo o gnosticismo, já nos ajuda bastante. Agora tem uma regra aqui no texto original grego que também vai nos ajudar muito, muito e muito. O verbo pecar aparece aqui no primeiro capítulo e no capítulo 3 e no capítulo 5 e assim por diante. Só que tem um problema. A conjugação do verbo do capítulo 1 não é a conjugação do verbo do capítulo 3. A conjugação do capítulo 1, o verbo está no chamado auristo, que é a língua grega. Essa conjugação diz o seguinte, ele peca uma única vez, é uma ação única. E, tipo assim, ó, Cristo morreu na cruz. Morreu, está no auristo, uma única vez, não é uma ação contínua, ele morreu e permanece morrendo. Não, ele morreu uma única vez e ressuscitou uma única vez. Então esse capítulo 1, verso 8, 9 e 10, está no auristo. Aquele que peca uma única vez, se arrepende, como Davi adulterou, ele não permaneceu pecando. É aquilo que nós pregamos. Pecar é uma coisa, permanecer no pecado é outra. Ele adulterou, ele não continuou adulterando com outras mulheres, ele cometeu um adultério. No capítulo 3, há uma diferença aqui. No capítulo 3, a conjugação do verbo está no particípio presente. O que implica isso? É uma ação contínua. A tradução melhor aqui seria, não peca continuamente, não peca habitualmente. Não vive na prática do pecado. Porque parece que é uma contradição, mas aqui ele não vive na prática do pecado. Aquele que peca habitualmente na prática do pecado, esse não é salvo, é do diabo. Aquele que peca todos os dias e se arrepende ali do pecado uma única vez, uma ação única, esse pertence a Deus.
Então, a língua original nos mostra que não há contradição na palavra de Deus. Ainda tem um porém aqui da questão do gnosticismo, quando ele apresenta, deixa eu ler um pedacinho de um trecho aqui, diz assim, ó, o pecado na vida do gnóstico não era propriamente pecado, segundo a conceituação desses heretizantes, porque ele se tornava superior e acima dos preceitos. Baseado nesse falso princípio, não se sentia ele obrigado a evitar o pecado. Foi aí que João escreveu, 1 João capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 6. Dá uma olhada, capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Diz assim, ó, aquele que diz, os gnósticos, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não era a prática do gnosticismo. Olha João repreendendo aquela prática que existia naquela época. Então, não há contradição. A Bíblia é perfeita. O pecado não pode abalar a salvação. Agora, o salvo jamais peca habitualmente, ele não tem prazer no pecado. Ele ama a Deus, ele quer andar com Deus. Que você possa viver aquilo que Jesus preparou para você e andar na presença do Senhor. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia de vida, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.